Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Abra as vossas Bíblias em Salmos 34 e acompanhem comigo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriará no Senhor a minha alma, e os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exalta o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os seres iluminados, os vossos rostos jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Então nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino Vou me encher da tua palavra para avivar a minha fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou me encher da tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Vou me encher da tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Sei que nada e ninguém vai me afastar de ti se eu buscar o teu querer, diminuir para que tu possas crescer. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, eu quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Vou me encher da tua palavra. Pra quê? Para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças pra continuar. Sei que nada e ninguém vai me afastar de ti se eu buscar o teu querer, diminuir pra que tu possas crescer. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, eu quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente se enche da palavra do Senhor, nós podemos declarar que nós cremos que Tu és a cura. Nós cremos que o Senhor é a solução para os nossos problemas. Nós cremos que o Senhor está com os Teus braços fortes estendidos para abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja. Então vamos louvar ao Senhor. Creio que Tu és a cura, aleluia, porque Ele te escuta quando você clama. Aleluia. Te adoro, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Jesus. Obrigada porque o Senhor tem escutado a Tua igreja, o Senhor tem escutado o Teu povo. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oh, Te glorificamos, Pai. Exaltado seja o Teu nome. Aleluia. Escuta Teu povo, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em
seguro, nós estamos no braço daquele que sempre nos amou. Aleluia. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Te adoramos, ó Deus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Adoramos a ti, Jesus. Oh, te glorificamos e recaímos, ó Deus. Recaímos, ó Pai, na tua graça. Aleluia. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto
louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel, digno de toda adoração. Glória a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Mais um tempo que Ele tem nos dado, o privilégio de nos reunirmos aqui nesta noite e pedir a bênção do Senhor para nós no nome de Jesus. Pai querido, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, na certeza que nós somos ouvidos. Ó Deus bendito, para que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, pedimos a Tua bênção para cada um daquele que nos ouve, Senhor, para cada família, Senhor, que está conosco. Pai amado, eu venho pedir a Ti a Tua bênção, Senhor Deus amado, e que Teu Espírito, ó Pai, Ele possa nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, para que assim, Deus amado, sabemos que o Teu nome será glorificado em nós, ó Deus bendito. Assim, ó Deus amado, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 1. Quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso de número 8, que diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, da qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete a saber os tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Eu quero frisar um pouco aqui o verso de número 8, que é o: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, nós sabemos que o Espírito Santo é quem sustenta a igreja. Quando Cristo ele foi elevado ao céu, antes dele ser elevado, ele disse que ele enviaria o Consolador, e o Consolador é justamente para nos consolar, para que nos dias das nossas dificuldades nós tenhamos a perseverança e compreendemos que nós jamais estamos só, que o Espírito Santo está do nosso lado para nos auxiliar em todas as nossas áreas daquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós chegamos ao ponto que sobre o Espírito Santo nós temos falado pouco, sobre o Espírito Santo nós temos estudado pouco, sobre o Espírito Santo nós temos ouvido pouco, e sobre o Espírito Santo nós não temos pesquisado praticamente nada. Nós não conhecemos aquele que é o Senhor da igreja na terra. E nós precisamos entender que a nossa igreja, ela crê no Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem toda a primazia para conduzir a sua igreja de uma maneira maravilhosa. O que nós precisamos é compreender, ou seja, é buscar, é conhecer e prosseguir conhecendo a pessoa do Espírito Santo, para que ele possa nos conduzir a um verdadeiro crescimento, a uma verdadeira maturidade da igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra. Queridos, não há igreja sem a presença do Espírito, e não há crescimento saudável dessa igreja sem a ação poderosa desse mesmo Espírito. É impossível haver um convertido sequer sem a transformação operada pelo Espírito Santo. Charles Spurgeon dizia que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano
do que converter uma alma sem a obra regeneradora do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, como está escrito, é o que convence o homem do pecado e do juízo. Portanto, nós, eu e você, se nós queremos uma igreja sadia, uma igreja que abala o mundo, uma igreja que vai até os confins da terra, nós precisamos então nos tornar dependentes desse Espírito. Amém? E o livro de Atos, no capítulo 1 e 2, ele nos fala algumas verdades fundamentais acerca do Espírito. Quando nós olhamos, existe essa promessa do Espírito. Atos do 4 ao 8, essa promessa, Jesus Cristo comendo ali, se alimentando com os seus discípulos, ele diz, olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, porque vai ter a promessa do Pai, e essa promessa vai ser cumprida sobre a sua vida. E nós então, observando, lendo a palavra do Senhor, nós vimos que eles então ficaram em Jerusalém, e eles receberam, eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo, e daí para cá então o Evangelho ele virou uma verdadeira bomba, um verdadeiro dinamite na mão daqueles apóstolos, saindo, pregando, evangelizando, curando, e o Espírito Santo, queridos, ele ainda está conosco para que ele possa operar da mesma maneira que ele tem operado lá atrás no passado. Ele é o mesmo, porque a essência dele não mudou, ele ainda não foi tirado da terra, porque o Espírito só se ausentará dessa terra quando a igreja do Senhor for tirada daqui. Enquanto nós estivermos aqui e nós estivermos pregando o Evangelho do Reino, o Espírito Santo ele quer fazer companhia para nós, ele quer nos ajudar, ele quer então instruir as nossas vidas da mesma maneira que ele instruiu os apóstolos na época da igreja primitiva. O que eu preciso saber é que essa promessa se cumpriu lá no dia de Pentecoste, e é a mesma promessa que foi profetizada por Joel. E a promessa da Bíblia, ela não é para um povo, só alguns não, ela é para todos aqueles que quiserem pode ser cheio do Espírito Santo. Quando você, quando nós como igreja, nós entendemos que o Espírito Santo faz parte da nossa vida, e nós queremos ver então os milagres acontecer, como aquele coxo ali na porta do Templo Formosa, é o mesmo Espírito que operou lá, é o mesmo Espírito que opera hoje nas nossas igrejas sobre a nossa vida. A única coisa que eu preciso é caminhar pela vontade do Espírito, entender qual é a vontade do Espírito, deixar a minha vontade, a minha própria vontade do lado e me dobrar diante da presença desse Espírito. Então, essas promessas, ela vai começar a se cumprir sobre a nossa vida. Recebendo o quê? O poder, aquilo que nos dá dinamismo, aquilo que nos leva a uma convicção do poder do Evangelho, porque a Bíblia diz que o poder do Evangelho, ele é transformador. E qual é o Evangelho? Que poder do Evangelho nós temos pregado? O Evangelho daquilo que nós conhecemos, ou o Evangelho do poder do Espírito Santo? Então eu preciso entender que eu não consigo fazer a obra do Senhor pela minha própria vontade. E quando nós queremos então fazer a vontade do Espírito, parece que o inimigo ele se levanta contra nós, mas eu quero dizer para você que o inimigo se levanta para cair, porque ele já foi rejeitado. Jesus Cristo é o vencedor sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja, e tem uma promessa que diz que a porta do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Deus vivo, e é isso que eu tenho que compreender, é isso que eu tenho que entender. Mas então eu preciso o quê? Entender que a promessa foi feita, o Espírito Santo foi prometido, e o Espírito Santo cumpriu, essa promessa se cumpriu lá no dia de Pentecoste. Um primeiro ponto que eu preciso entender é que a promessa foi feita. Se eu olhar lá no livro de Números, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, com certeza ele cumpre, da mesma maneira que o Espírito Santo ele foi cumprido, a descida do Espírito Santo foi cumprida. Bom, primeiro ponto, nós sabemos que o Espírito Santo existe, que ele desceu. Deus cumpriu a sua promessa para a nossa vida. Segundo ponto, o que a igreja precisa? A igreja precisa buscar a presença do Espírito Santo. O verso 14 do mesmo livro, Atos 1,14, diz assim:
e todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com todos os irmãos. Aonde eles estavam? Eles estavam ali buscando, procurando a descida do Espírito Santo. Eles estavam juntos, eles eram perseverantes, eles não desistiam. O nosso grande problema hoje é que muitas vezes nós começamos a buscar algo hoje e amanhã nós já desistimos, nós não perseveramos. Parece que isso não existe. Não, meus irmãos. Se a Bíblia diz que Deus prometeu o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Deus cumpriu o derramamento do Espírito Santo, então eu preciso buscar a presença do Espírito Santo na minha vida, porque o Espírito Santo é quem vai me ajudar a vencer as minhas dificuldades, é o Espírito Santo quem vai me levar a uma verdadeira segurança na presença do Pai, para que eu possa caminhar como uma verdadeira testemunha aqui diante dEle. Bom, vamos lá. Diante dessa situação, diante daquele cenáculo onde 120 pessoas estavam reunidas entre os apóstolos, também estava Maria, estavam os outros filhos dela, e eles oravam dia após dia a ascensão de Jesus, a fim de que esse tempo o Espírito Santo fosse derramado sobre a vida deles. E essa oração, naquele cenáculo, ela teve 3 características. Primeiro, ela foi abrangente. Todos eles estavam comprometidos com a busca do Espírito Santo. Não existia, eu vou lá para ver se vai acontecer, eu vou lá para ver o que é que está acontecendo. Não, eles queriam fazer parte daquele momento, eles queriam que o Espírito Santo viesse sobre a vida deles. Então, todos estavam comprometidos. E quando Deus ele olha para mim, ele olha para você e ele dispensa uma ferramenta chamada Espírito Santo, Deus espera que eu e você, nós fazemos uso dessa ferramenta e estejamos comprometidos com o seu reino aqui nesta terra. Vale lembrar que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus deixou sobre a nossa responsabilidade. E seria muito fácil para nós chegarmos diante de Deus e falar para Ele: olha, o Senhor nos deixou a realidade ou a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas o Senhor não nos deixou ferramenta. Mas Ele vai dizer assim: eu deixei a ferramenta necessária, porque vocês não iam pregar pela sua própria vontade, mas vocês iam pregar pelo poder do meu Espírito, e o meu Espírito foi derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que buscam, sobre todos aqueles que querem. Então a primeira característica que eu vejo que foi o quê? Foi abrangente. Todos eles tinham um compromisso com a busca do Espírito Santo. Segundo, essa busca ela foi perseverante. Todos eles perseveravam de que maneira? Em oração, sem esmorecer. A promessa não tinha se cumprida. Às vezes o cerco estava se fechando. Os judeus ou os religiosos da época queriam apagar essa chama chamada o reino de Deus, mas eles estavam ali, perseveravam em oração, e eles sabiam que Deus é poderoso para prometer e para cumprir. E a terceira, ela foi unânime, ou seja, todos tinham um só mesmo objetivo, uma só motivação, a busca do Espírito Santo. Houve unanimidade e concordância na oração, e todos eles haviam o mesmo sentimento. Precisava ser cheio, irmão Mauro. A Bíblia diz que eles queriam ser cheios. E como que nós queremos levar o reino de Deus pela nossa força, pela nossa sabedoria? Se a Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, então nós precisamos buscar com perseverança, dia após dia, a orientação do Espírito Santo, para que a minha vontade, a sua vontade, ela não seja prevalecida, mas seja prevalecida verdadeiramente a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é manifestada através do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida de todos aqueles que eles querem. Meus irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com situações de momentos que a gente poderia estar na presença do Senhor, mas nós não estamos, irmãos, e o tempo já está no final. Deus já está remindo esse tempo, a volta de Jesus Cristo está perto, e eu e você, nós precisamos ter esse compromisso, um compromisso verdadeiro e fiel com o reino de Deus. Terceiro ponto, o derramamento do Espírito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Onde? No mesmo lugar.
E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Queridos, a importância que nós temos em entender que o Espírito Santo ele foi derramado, aqueles 120 pessoas, incluindo os apóstolos que estavam lá, foram cheios do Espírito Santo, e esse mesmo Espírito, se nós vemos no decorrer, em algumas situações, principalmente quando o apóstolo Paulo pergunta para uma pessoa, você já recebeu o Espírito Santo? E ele diz assim, eu não sei o que é isso. Paulo, impondo-lhe as mãos, diz assim, então receba o poder do Espírito Santo, e aquela vida ficou cheia do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo não foi derramado somente para os apóstolos, não. O Espírito Santo foi derramado para as nossas vidas, para que a igreja de Jesus Cristo, ela não se dobra diante da situação, mas que a igreja de Jesus Cristo, ela tem o poder de levantar diante de qualquer situação e ser triunfante para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, porque afinal de contas nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo. E se nós olharmos, esse texto eu li no livro de Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, quando nós olhamos para o livro de Atos, no verso 12 do livro do capítulo 2, diz que uma multidão se ajuntou, curiosa, cheio de pasmo, dizendo, o que é que tem acontecido? E aqueles apóstolos puderam dizer assim, nós somos revestidos do alto pelo poder do Espírito Santo para pregar esse Jesus que vocês crucificaram. E começou a ter preconceito, começou a ter zombaria, mas também começou a aparecer os milagres. Queridos, nós precisamos voltar a viver os milagres que o Espírito Santo pode proporcionar sobre a vida daquele que mais necessita. Foi a pregação, a palavra que compungiu o coração do povo, e naquela manhã cerca de 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele estava atuando de uma maneira maravilhosa. O Espírito Santo ele tinha toda essa primazia de agir sobre a vida dos seus discípulos, e ninguém queria ficar fora. Sabe por quê? Porque era o poder de Deus manifestado na vida do ser humano, ainda um ser humano fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza. Então o Espírito Santo tinha toda essa legalidade de mudar situações, mudar a vida para que o nome de Cristo fosse glorificado. Então nós vemos que o derramamento do Espírito aconteceu, e aí nós vamos ver que Jesus prometeu que eles seriam cheios, e a vida deles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós olharmos aí no capítulo 2, no verso 42 ao 47 de Atos, diz assim, e perseveravam na doutrina, eles estavam cheios, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e distribuía o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia após dia, aquelas almas que iam se salvando. Poder do Espírito Santo, meus irmãos. E como eu disse no início, talvez nós não entendemos, nós não ouvimos, nós não pesquisamos, nós não queremos ouvir, mas a grande realidade que existe para nós, e a grande realidade que nós precisamos entender, que a igreja sem a presença do Espírito ela é vazia. Mas quando a presença do Espírito é sobre a nossa vida, então nós entendemos que o Espírito Santo ele vai dinamizar tudo isso, ele vai trazer uma nova motivação. Nós vamos estar na disposição de querer estar na presença do Senhor, porque a presença do Senhor nos torna uma alegria profunda, porque nós sabemos qual é o destino que está reservado para nós. Agora, quando nós não somos cheios da presença do Espírito, nós perdemos a motivação.
E quando nós perdemos a motivação, nós perdemos a visão daquilo que é reino de Deus. Nós não pagamos mais um preço. Nós deixamos as coisas do jeito que é. E Deus nos chamou para nós sonharmos, e sonharmos grande, e olhar para o reino dele, e tornar o nome dele conhecido, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito para apagar o meu pecado e o seu pecado, e me reconciliar na presença de Deus, na família de Deus. Observa, depois que a igreja ficou cheia do Espírito Santo, sua vida refletiu isso. E o mundo foi impactado. A plenitude do Espírito Santo foi percebido por meio da firmeza da doutrina dos apóstolos, do engajamento na oração, da comunhão fraternal, da adoração fervorosa e do testemunho irrepreensível. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem um testemunho dos de dentro e também dos de fora. Ela cresce em conhecimento e também em graça, tem a simpatia dos homens e a aprovação de Deus, cresce em santidade e também em número, é a embaixadora de Deus na terra e promove festa no céu, trazendo vidas ao arrependimento. Que nós possamos pensar muito sobre isso, meus irmãos. Que Deus nos ajude a compreendermos a verdadeira função do Espírito Santo. Às vezes nós achamos que o Espírito Santo é um conto, às vezes nós achamos que o Espírito Santo foi para a época dos apóstolos, mas eu quero afirmar para você com todas as letras que o Espírito Santo foi derramado para a igreja de Cristo na terra. E eu quero concluir dizendo que uma igreja cheia do Espírito Santo é irresistível. Ninguém pode deter os passos de um povo revestido do poder do alto. Prisões não podem intimidá-lo. A morte não pode fazê-lo recuar. A igreja avança triunfante e vitoriosa sobre as portas do inferno e arrebata do fogo os que outrora caminhavam para a perdição. Nada substitui a plenitude do Espírito Santo. Podemos ter lindos templos, pastores eruditos, corais afinados, grandes orquestras, mas sem o poder do Espírito Santo, a igreja pode impressionar a multidão, mas jamais honrará o nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que você que ouvir esta mensagem, você possa buscar, se aprofundar sobre a grandeza do Espírito Santo, manifestado sobre a vida da igreja, manifestado sobre a nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente pregar um evangelho genuíno para a glória de Deus. Deus te abençoe, meus queridos. Deus derrame da tua graça sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa levar você a compreender cada dia mais e mais que nós não somos igreja triunfante, igreja relevante sem a presença do Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo tempo juntos e pedimos a tua bênção, não somente para hoje, Senhor, mas para a nossa semana. Que a virtude do teu Espírito, ó Pai, seja sobre nós. E assim, ó Deus amado, nós saberemos que nós somos um povo vitorioso, porque nós somos um povo escolhido, chamado, ó Deus amado, para louvor do teu santo e bondoso nome. Esteja conosco, nos abençoando e abençoando cada um que nos ouve, no nome de Jesus. Amém e amém.